Olá, vamos dar continuidade então à aula 2, hein? Vamos iniciar nesse momento a segunda aula, a aula 2, e vamos falar sobre direitos reais, hein? Então vamos juntos tratar de um assunto tão importante, tão pertinente aqui dentro da nossa pós-graduação, que é focada na prática. Vamos lá. Nós temos duas formas de adquirir propriedade no Brasil, duas formas. A primeira é originária, através de uso capião. Uso capião é um instituto antigo, inclusive lá do direito romano. O centro das atenções do uso capião é a posse. Qualquer modalidade de uso capião precisamos ter posse. 5 anos, 10 anos, 15 anos nos bens imóveis. Já nos bens móveis, 2 anos, 3 anos, 5 anos, tem algumas espécies doutrinárias também. A posse no Brasil, ela é estudada como sui generis. Esse é o conceito atual, hein? Aquela pessoa que fala posse é direito das coisas, está errado. Pode trocar de canal, troca de aula no YouTube, esquece. Quem fala que a posse é direito das coisas, não sabe o que é posse. No Brasil, nós temos sim omissões. O Código de Processo Civil, a legislação processual mais recente, por mais que seja mais atualizada, ela tem buracos, tem lacunas, tem contradições. O Código Civil também tem. Na minha opinião, e de vários doutrinadores que entendem do assunto, que vivem os negócios imobiliários, nós sabemos que o Código Civil tem um erro fatal. O Código Civil classificou posse no direito das coisas, mas posse não é direito das coisas. Posse é sui generis. Professor Júlio, o que é sui generis? Sui generis quer dizer que é algo sem definição. A posse no Brasil é tratada como algo sem definição, não tem um conceito único, definitivo. Posse são direitos, mas nós não sabemos até onde vai esses direitos. Uma coisa é certa, a posse nós podemos classificar sim como sui generis, e também um conceito totalmente diferente de posse, ou melhor, de propriedade. Totalmente, a posse é um conceito totalmente diferente de propriedade, retificando. Não tem nada a ver com propriedade, não dá para discutir posse e propriedade, são brigas diferentes. E também não dá para discutir com direitos hereditários. A posse é um direito, mas não se mistura com o direito das obrigações e não se mistura com direitos hereditários. Por isso é tão difícil trabalhar com posse no Brasil. Por isso, infelizmente, nós temos alguns juízes que se atrapalham nos julgados. Se atrapalham. Juízes, operadores do direito, é uma realidade. Então, isso aqui já valeu o assunto de hoje, hein? Definição de posse, sui generis. Essa é a definição correta e atual. Não podemos dizer que posse seja direito das coisas, pois não é. Não é direito das coisas nem direito das obrigações. Ela tem um pezinho aqui e o pezinho lá. Por isso ela é sui generis. Não tem uma definição legal, tá bom? Vamos lá, vamos estudar então direito das coisas. Quando eu falo direito das coisas, dentro do direito das coisas nós temos o estudo de posse. E vale lembrar que posse não é propriedade. Que posse não é única e exclusivamente direito das coisas. Pisa em direito das coisas, é estudada em direito das coisas, mas não é direito das coisas. Guarda isso, hein? Isso é informação atual, isso é informação de pós-graduação. Vamos juntos. Quando eu falo de posse, dentro do livro 3, Direito das Coisas, título 1, dentro do Código Civil, artigo 1196, dá início ao estudo da posse. Por isso, muita gente da graduação, aquele conhecimento fraquinho, acha que posse é direito das coisas. E não é, porque ela é estudada aqui dentro. Mas não é, posse não é direito das coisas. Usa direito das coisas, é estudada em direito das coisas, mas não é direito das coisas. Começa o estudo de posse. Vale a pena lembrar, nós temos duas formas de adquirir propriedade. A originária, através do Instituto do Uso Capião, acho que é um grande exemplo, mais didático possível, mais de 36 espécies, 2 procedimentos, judicial e extrajudicial, vem a resolução não, vem aí pronunciamento, né, para poder classificar melhor o uso capião. Você sabe que o uso capião extrajudicial, ele foi regulamentado no novo Código de Processo Civil, porém, ainda tinha assim o medo, né? Tinha ainda o receio dos nossos cartorários de utilizar, por isso logo de cara não pegou. O uso capião extrajudicial, ele veio ganhar mais força,
após o provimento 65. Provimento 65 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Foi ganhar força, né? Foi ganhar força no sentido de ter uma regulamentação. E aí sim, hoje os cartorários ganharam confiança e começaram a desenvolver, de fato, a atividade de escritura pública e registro de uso capião administrativo ou extrajudicial. Então nós temos o uso capião como o formato de posse para que possamos transformar em domínio. O uso capião é a forma originária de adquirir propriedade no Brasil. Originária. Alguns doutrinadores falam em primária, né? Primária, originária, está correto. A segunda forma de adquirir propriedade no Brasil é a forma derivada. Na derivada nós temos os contratos. Vários contratos são utilizados. Os contratos em espécies, previstos no Código Civil, e os contratos propriamente de direito imobiliário. Preliminar, para fechar o negócio, nós já falamos disso, inclusive na primeira aula, lá em mercado imobiliário. Depois do contrato preliminar para fechar o negócio, vem os outros. Compra e venda, pagamento à vista, segundo a jurisprudência, pagamento à vista é até 30 dias. Depois vem o compromisso. Compromisso quer dizer que o imóvel é palpável, eu consigo ver, consigo enxergar. Depois vem a promessa. Estou comprando um imóvel na planta, uma expectativa de direito. Depois vem os outros contratos, cessões de direitos possessórios e afins, cessão de direitos hereditários, cessão de direitos e obrigações, criação doutrinária e jurisprudencial utilizada pelos tabeliões, essas modalidades de contrato. O ideal é que eu faça o contrato preliminar e o segundo contrato seja um contrato através de escritura pública, porque no Código Civil, artigo 108, que esclarece muito bem esse assunto, toda transação imobiliária, para que eu consiga fazer o registro, eu preciso da escritura pública acima de 30 salários mínimos. Por isso nós fazemos escritura pública, é o correto, é o lógico, fazer escritura pública para que possamos registrar, senão a gente não consegue registrar na transação imobiliária acima de 30 salários mínimos. Então nesse estudo do direito das coisas, é importante sim entender isso, esse contexto. Nós temos duas formas de adquirir propriedade no Brasil, a originária e a derivada. Essas são as duas formas que nós podemos adquirir propriedade no Brasil. E eu costumo dizer que não tem jeito, temos que morar em algum lugar. Então, se eu não adquiro através dos capião, porque eu não tenho coragem de invadir ou comprar posse, e também não compro através dos contratos imobiliários, que seria a forma derivada, secundária, resta alugar, com base nas regras da Lei 8.245 de 91, alterada pela Lei 12.112. Não tem jeito, né? Morar, a gente tem que morar em algum lugar. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Ou seja, nós temos que morar em algum lugar. Por isso, o direito imobiliário, pode ter a crise que for, nós vamos sempre ter negócios imobiliários. Ficou ruim a situação para mim, eu vou para uma casa menor, mas eu vou alugar. Por isso os negócios imobiliários, ruim é bom, porque não para, né? Quando eu falo direito das coisas, então, o Código Civil, ele é confuso, né? Ele é confuso porque o direito das coisas começa com o estudo de posse, mas nós sabemos que posse é sui generis. Que posse não é somente direito das coisas. Posse é muito mais que isso. É direito obrigacional no meio. Então, conceito interessante. No artigo 1196, que é o artigo que introduz o direito das coisas e o conceito de posse, ele esclarece da seguinte forma. Considera-se possuidor todo aquele que tem direito, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Então veja, professor, o que é ter posse no Brasil? Ter posse no Brasil é ter um dos direitos da propriedade. Quando eu tenho um dos direitos da propriedade, inerentes à propriedade, eu tenho a posse. Quando eu falo do usufruto, do uso, habitação, quando eu tenho apenas um, não é cumulativo não, eu tenho a posse. A posse no Brasil, muita gente acha que para fazer uso capião, você tem que ter a posse, né? Você tem que morar na casa. Está errado. Está muito errado e muito diferente da prática. Quando você tem a propriedade, você tem um registro. Registro no cartório de imóveis. Quando você não tem a propriedade, você tem qualquer outra coisa. E qualquer outra coisa tem nome. Posse. Professor, eu comprei um imóvel no leilão. Quando eu compro um imóvel no leilão, eu tenho uma carta de arrematação, não é isso? Só que eu peguei essa carta de arrematação, fui no cartório de imóveis registrar para passar para o meu nome, não consegui.
O cartório alegou que tem vários defeitos, vícios, erros, pediu documentos que eu não consigo entregar. Pergunto, professor Júlio, o que eu tenho? Eu vou trazer a resposta. O que você tem é a posse. Não fala assim que eu fico chateado, eu fico magoado. Olha isso aqui, ó. Eu tenho uma carta de arrematação. Carta de arrematação não é certidão de propriedade. Não é transcrição antes de 73, nem matrícula após a 73. Não é registro. Carta de arrematação não é registro. Ou seja, sabe o que você tem? É posse. O seu cliente tem posse, não tem jeito, não tem o que fazer. Não adianta chorar. É posse. Professor Júlio, não fala assim que eu fico chateado. Não tem jeito, não tem o que falar. É posse que você tem. A carta de arrematação pode ser chamada assim como um título de boa-fé ou título de boa-fé. Professor Júlio, o que é título de boa-fé? Vamos lá, anota no seu caderno aí. Título de boa-fé ou título e boa-fé é um documento escrito com boa-fé. Ou ainda, conceito que eu uso no meu livro, Manual de Prática de Direito Imobiliário, hein? O título de boa-fé é qualquer documento escrito em qualquer papel que demonstre a boa-fé ao adentrar da posse. Professor, não entendi. O título de boa-fé é qualquer documento que comprove o que eu estou falando, que comprove como eu entrei na posse daquele imóvel. Ou seja, a carta de adjudicação, por mais que você não consiga registrar essa carta por algum vício que o cartório de imóveis alegue, o que você tem é um título de boa-fé. O correto, se você compra imóvel no leilão, é conseguir registrar com facilidade e se tornar proprietário rapidamente, até para usufruir disso, para exercer os seus direitos, seus poderes. Quando não é possível, você comprou imóvel no leilão e não consegue registrar, fato é que você não tem registro, você tem a posse e esse documento nós não podemos falar que não vale nada, porque ele vale alguma coisa. Ele vale como um título de boa-fé ou título de boa-fé. Para efeitos de uso capião, ajuda bastante. Para efeitos de ações possessórias, ações possessórias, manutenção, reintegração, interdito proibitório. Então é um documento que ajuda em muitas situações, em várias situações. Nós temos um documento importante. Então, qualquer documento, todo documento que não seja o registro no cartório de imóveis, o que você tem é posse. O que você tem é posse. Uma carta de adjudicação que você não conseguiu registrar, o que você tem é posse. Uma carta de arrematação que você não conseguiu registrar, o que você tem é posse. Lembrando que leilão é carta de arrematação, hein? Carta de adjudicação é outra carta. Tudo é carta, mas é uma outra carta. A carta de arrematação é uma ação chamada ação de adjudicação compulsória. O que é a ação de adjudicação compulsória que nós vamos estudar até... Vamos aprofundar muito nessa ação, muito importante, conhecer as teses de defesa, inclusive. A ação de adjudicação compulsória é uma ação que serve para você, advogado, obrigar o vendedor a transferir para o comprador, que é o seu cliente. O seu cliente é o comprador, ele pagou, mas não teve aí o registro, o ato translativo não foi dado a ele, não foi transferido o registro, a propriedade de imóvel para o seu cliente. O comprador pagou, ele quer o registro. Cabe a você, cabe ao seu cliente, fazer uma ação chamada ação de adjudicação compulsória. A briga no passado era se tinha que ter a averbação do compromisso compra e venda ou não. Hoje já ficou pacificado que não existe a necessidade de ter mais a averbação do compromisso compra e venda. Eu posso fazer a ação de adjudicação compulsória independentemente da averbação do compromisso compra e venda no cartório de imóveis. Quando você ganha a ação de adjudicação compulsória, um documento é expedido. O judiciário vai expedir esse documento. O nome desse documento, carta de adjudicação. Esse é o documento, carta de adjudicação. Professor Júlio, serve para que esse documento? Esse documento serve para que você consiga transferir o imóvel. Por isso nós fazemos uma ação de adjudicação compulsória no direito imobiliário e não uma ação de obrigação de fazer. Porque se eu fizer uma ação de obrigação de fazer, sabe o que vai acontecer? Eu posso até ganhar, o vendedor vai ser obrigado sob pena de multa a transferir para mim, mas ele pode olhar a sentença e falar, eu não estou nem aí, não vou pagar multa, não vou pagar nada, não vou transferir do mesmo jeito. E a briga continua. A ação de adjudicação compulsória ela é diferente da ação de obrigação de fazer, porque mais que obrigar
existe uma sentença, onde essa sentença ocorrerá a expedição de um documento, carta de adjudicação, e o próprio comprador, sozinho com a carta de adjudicação, vai no cartório e requer o registro e consegue transferir para ele. Lindo, não é? Na teoria. Na teoria é lindo. Dá até vontade de chorar, não dá? Na prática é totalmente diferente. Por que totalmente diferente? Porque na prática, essa ação, muitas vezes o seu cliente ganha, mas não leva. Não leva. Ganha a ação, tem a carta de adjudicação expedida, mas na hora de registrar não consegue. Aí sabe qual que é a saída, muitas vezes, que você vai aprender na nossa pós-graduação? A saída, muitas vezes, é essa, se não for a única, fazer uma ação de uso capião. Só que vai explicar isso para o seu cliente. Depois que você ganhou a ação de adjudicação compulsória, depois que você tentou registrar e o cartório negou o registro, e depois que esse trâmite demorou 3, 4, 5 anos. Vai explicar para o seu cliente isso. Ele vai achar que você errou a ação. Ou ainda vai querer que você faça a ação de uso capião sem cobrar nada, né? Então, por isso nós temos a adjudicação compulsória, uma ação importante para a regularização imobiliária, porém, eu preciso ter a ciência que ela muitas vezes pode não resolver. Nós vamos estudar, aprofundar esse assunto, tá? Mas a carta de adjudicação, ela também é considerada um título de boa-fé, ok? Outro documento que é considerado título de boa-fé, hein? Outro documento, a escritura pública, né? A escritura pública, muitas vezes, eu faço a escritura pública, levo no cartório de imóveis para registrar. Escritura pública só tem um lugar para você fazer, é o cartório tabelião, não é no cartório de imóveis, e muitas vezes você não consegue registrar. Não consegue registrar porque a escritura pública tem algum vício, algum erro, a própria transação imobiliária tem algum erro. E aí você enrosca, né? Você fica no limbo. Você fica com a escritura pública assinada pelo comprador e vendedor na sua mão, mas não consegue registrar. Também, nesses casos que você tem a escritura pública, mas não consegue registrar, você pode usufruir da escritura pública para efeitos registrais, para efeitos de título de boa-fé, para efeitos de comprovar a posse. Então, a escritura pública nunca vai ser jogada no lixo, não podemos falar que nunca vai valer nada. Ela vale sempre alguma coisa. E o nome dessa alguma coisa é título de boa-fé ou título de boa-fé. Tanto faz o nome, tá? Os dois termos estão corretos. Outro documento também que serve como título de boa-fé, hein? É o contrato de gaveta. O contrato de gaveta ou os contratos, pode ser no plural também, né? Tem vários, né? Tem vários. Contrato de gaveta, instrumento particular de promessa, compromisso, instrumento particular de compra e venda, instrumento particular de cessão de direitos possessórios, instrumento particular de cessão de direitos hereditários. Tudo isso é reconhecido pela doutrina, pela jurisprudência, como um título de boa-fé também. Título de boa-fé ou título de boa-fé, para efeitos de comprovar a posse, seja numa briga de direito de vizinhança, seja em ações possessórias, reintegração, manutenção, interdito proibitório, ou até mesmo numa ação de uso capião. Tá? Então, é fato, é considerado título de boa-fé. Nós temos também outros documentos que podem ser chamados de título de boa-fé. Declarações. Declaração unilateral, você mesmo declarando e reconhecendo firma, pode ser também. Uma confissão de dívida. Um contrato de doação, também pode ser. Um contrato simples, inclusive particular. Qualquer documento, anote isso, hein? Título de boa-fé ou título e boa-fé pode ser chamado como qualquer documento escrito, demonstrando a boa-fé. Qualquer documento escrito demonstrando a boa-fé é considerado um título de boa-fé ou título de boa-fé. Qualquer documento escrito, ok? Então nós temos aí realmente um contrato que vai nos ajudar no que diz respeito às ações possessórias, ações de direito de vizinhança e ações de regulamentação de posse para transformar em propriedade. Então são documentos importantes, sim. E lembro também que o título, além de ser título de boa-fé, se tiver a assinatura do credor, devedor, comprador, vendedor e ainda duas testemunhas, além de ser considerado um título de boa-fé ou título de boa-fé, também vai ser considerado um título executivo extrajudicial. Então pode ocorrer execução, você pode cobrar alguém, né? Então isso é muito importante, você pode cobrar alguém com facilidade, é uma realidade, tá? Então nós temos aí um documento muito importante, que é estudado em direito das coisas, título de boa-fé. Olha só que interessante, então a primeira classificação que nós temos aqui, o conceito de posse, é o artigo 1196.
O artigo 1196, que inicia o estudo do direito das coisas, ele fala do conceito de posse. Qualquer poder inerente à propriedade é posse. Lembra você que nós temos como prova dessa posse o título de boa-fé. A posse pode ser direta, indireta. A posse direta é aquela que você mora. E a posse pode ser indireta. E aí eu volto onde eu parei. Muita gente acha que uso capião você tem que ter a posse direta. Aonde está escrito isso? Aonde está escrito isso? Eu posso fazer uso capião com a posse indireta. Se eu alugo o imóvel para alguém e essa pessoa paga o aluguel para mim, ela me enxerga como dono. Se ela me enxerga como dono, é sinal que eu tenho o animus domini, eu tenho a posse. É fato, é real. Então nós podemos dizer sim que o uso capião pode ser feito com uma posse direta ou uma posse indireta. Conceito novo, isso aqui é pós-graduação, hein? Pós-graduação é outra coisa, a gente realmente fica atualizado, né? Nós temos um conceito novo de posse que é a posse alternada. Anota aí, posse alternada. No meu livro tem. Posse alternada é aquela posse que você tem para efeitos de posse, para efeitos de uma ação possessória, para efeitos também de uma ação de uso capião. O que é a posse alternada? Conceito novo, dado pelo Superior Tribunal de Justiça. A posse alternada nada mais é que aquela posse onde você não tem a posse direta todo dia, mas às vezes você tem a posse direta. E às vezes você tem a posse indireta. Professor, confuso, né? É nada, quer ver? Para ficar didático. Posse alternada é a posse que você tem de uma casa de praia, de uma chácara, de um sítio, de um rancho, de um apartamento na praia. Talvez você não more lá. Talvez você frequente cada 2 meses, uma vez por por semana. Tem gente que vai uma vez por semana. Tem gente que vai todo mês. Parece que bate cartão. Quem tem casa de praia, casa de veraneio, tem a posse direta em alguns momentos, tem a posse indireta em outros momentos, às vezes até aluga para manter os gastos do imóvel, né? Para pagar IPTU, imóveis rurais ITR, ajudar na manutenção, mas também usa, também se diverte com a casa, com a propriedade, com o apartamento. Esse tipo de posse é posse alternada. É uma posse que você tem, anota no seu caderno, importante isso, hein? Posse alternada é aquela posse que você tem pelo menos a cada 6 meses. É a posse que você tem pelo menos a cada 6 meses, tá? Então, importante isso. Vamos lá, vamos juntos aqui, olha só. Próximo artigo importante e relevante para nós, ainda em direitos das coisas, né? Que é posse, engraçado, posse está lá em direito das coisas logo no início, mas posse não é direito das coisas. Engraçado, né? Você vê como o código, ele também é contraditório? O título aqui deveria ser assim, dos direitos sui generis. Aí falar de posse, não é isso? Mas não foi assim, nem tudo é perfeito. Artigo 1197. A posse direta da pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente em virtude do direito pessoal ou real. Não anula a indireta, de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Ou seja, quem tem a posse indireta, não posso falar, você não tem posse. Eu tenho a posse indireta. Aí que está a confusão que muitos advogados, operadores do direito fazem, né? Você tem a posse indireta, mas você tem a posse. Você não precisa morar lá dentro, ter comércio dentro do terreno para você falar, eu tenho a posse. A posse indireta é o fator tomar conta. Professor Júnior, então peraí, você está querendo me dizer que se eu pego um terreno, eu cerco ele, ponho cerca elétrica, ponho arame farpado, ponho um cachorro lá dentro, e uma vez por semana eu vou lá, coitado do cachorro, uma vez por semana, né? Você tem que todo dia você tem cachorro, né? Mas estou dando um exemplo hipotético aqui. Uma vez por semana eu vou lá, varro a calçada, corto uma plantinha, dou uma limpada, eu tenho a posse. Parabéns, é isso mesmo. É isso mesmo. Já pegou. Pegou o que é posse. Posse é uma situação fática, de tomar cuidado, fazer manutenção. Isso é posse. Com quem está a chave? Está comigo. É sinal que você tem a posse. Quem tem a posse é quem tem a chave. Quem tem a posse é que tem o uso exclusivo no negócio. Nós tivemos uma pós-graduação recente, onde um aluno ele tinha um caso. Ele comprou um imóvel, só que esse imóvel era usado como estacionamento de um restaurante. E aí a briga foi possessória. Ele acabou perdendo parcialmente a ação, porque ele queria fazer uso capião de tudo. Mas o restaurante também provou que usava o imóvel, ou seja, ninguém tinha a posse exclusiva. Ele tinha a posse exclusiva de metade do terreno, na verdade uma casinha no terreno. E o restaurante tinha a posse do terreno.
O juiz ficou no meio do caminho e falou, vou dar uso capião parcialmente procedente. Ou seja, ele ficou com metade, o outro ficou com metade. A posse não é só usar, mas cuidar, tá? Isso também é definição de posse. Quem cuida, quem põe um cadeado, quem tem a chave do imóvel, tem a posse. Então guarde isso que é importante também e é relevante. Posse direta é uma situação fática, o professor está aqui no estúdio da Escola Superior Universitária, eu tenho a posse nesse momento. Ok? Mas se eu não estou no estúdio, eu não tenho a posse. Já a Escola Superior Universitária tem a posse direta, quando eu não estou aqui, e tem a posse indireta, porque é da Escola Superior Universitária. Então, é importante lembrar que a posse é uma situação fática, ok? Então, o fato de eu tomar cuidado é posse, inclusive para efeitos de uso capião, ações possessórias, e aqui a gente quebra um grande boato, um boato até absurdo, né? Bem errado mesmo. Então, é uma realidade. Posse alternada, classificação nova, hein? Vamos lá. Próximo artigo importante, hein? 1198. Considera-se detentor aquele que, achando em relação da dependência para o outro, conserva a posse em nome deste, em cumprimento de ordens ou instruções. O artigo 1198, ele fala do mero detentor. Professor, por que mero detentor? Mero detentor quer dizer que você está no imóvel, usa o imóvel ou bem imóvel, mas não tem a posse. Quer um exemplo? Um motorista. O motorista de carro, de uma empresa, ele trabalha 5 anos na empresa. Ah, professor, ele pode fazer uso capião. Ele leva o carro para casa, ele usa o carro, ele que abastece, ele que leva para manutenção, ele leva o carro e guarda na casa dele. O carro só fica com ele há mais de 5 anos. Ele pode fazer uso capião? Não. Porque o motorista, ele nunca vai ter a posse. Ele é um mero detentor. Isso acontece com os bens imóveis em relação ao caseiro. O caseiro mora, limpa, cuida, toma conta, não é isso? Faz manutenção. Mas ele não pode fazer uma ação de uso capião porque ele é mero detentor. Mero detentor quer dizer que você não tem a posse, você é detentor. Artigo 1198, detentor. Por que isso? O direito romano, os romanos foram pioneiros, né, na criação das legislações. As leis das 12 tábuas, não é isso? Foram os pioneiros, eles que criaram as leis, não é isso? Lá nos seus primórdios. Romano não joga para perder, né? O romano tinha os escravos, tinha os senhores, tinha parceria nas suas áreas, nas suas terras, mas ele dava esse título como mero detentor. Porque o Instituto do Uso Capião é antigo. Então esse mero detentor era justamente para frear o direito de uso capião. Por isso o caseiro ele é mero detentor. Professor Júlio, o caseiro jamais poderá fazer uma ação de uso capião? Cuidado, tá? Melhor resposta do direito numa pós-graduação. Depende. Depende por quê? Porque se o caseiro, de fato, deixa de ser caseiro e continua no imóvel, ele não é mais mero detentor, ele passa a ser um posseiro. Então vamos dizer que eu sou caseiro, você me dispensou, falou, não preciso mais de caseiro. E aí eu saio. Eu vejo que a chácara está abandonada, eu volto, não tenho para onde morar, trago minha família. E você, fica sabendo depois de 5 anos, 10 anos. Eu posso fazer uso capião desse período novo, dali para frente. É um lapso temporal com ânimos domini. Porque desse lapso temporal para frente, eu não era mero detentor, tá? Então, depende. Então, importante aí o detentor, a figura do detentor. Vamos lá, olha que interessante também. O artigo 1199 traz uma classificação importante, hein? Do coposseiro, né? Tem o coproprietário, que são sócios na propriedade, tem o coposseiro. Eu brinco e falo que é o coposseiro. Se 2 ou mais pessoas possuem a coisa indivisa, poderá cada um exercer sobre ela os atos possessórios, contando que não excluam os dos outros possuidores. Então eu posso ter várias pessoas tendo a posse do bem. Foi o que aconteceu nesse caso prático da briga do comprador do terreno e do restaurante que usava o terreno. A briga foi, os dois queriam ficar com a posse e transformar em domínio exclusivamente. A justiça deu parcialmente procedente, porque ninguém tinha a posse exclusiva. Então é uma realidade essa questão da posse, quando ela não é exclusiva, isso impacta sim nas decisões de uso capião, inclusive, tá? Quando eu falo aqui de posse, a posse, nós temos um estudo, que é a posse de boa-fé, a posse de má-fé.
Olha que interessante, o direito brasileiro permite até que você faça um uso capião independentemente de boa-fé. Quando eu falo independentemente de boa-fé, quer dizer que até com um pouquinho de má-fé você pode fazer uso capião. No Brasil nós temos mais de 36 espécies de uso capião, nós vamos estudar uma por uma. Quando eu falo de uso capião, as 36 espécies, vale a pena lembrar que uma delas trata-se do uso capião extraordinário, ou extraordinário, está correto, hein? Ou uso capião, ou a uso capião está correto, segundo a língua portuguesa, e extraordinário, ou extraordinário também está correto. Este instituto, que já foi um instituto onde exigia uma posse de 20 anos no antigo Código Civil, com o novo Código Civil, passou a ser uma posse de 15 anos, é um instituto que aceita usufruir da sua tese, numa medida judicial ou administrativa, lá no cartório, independentemente de boa-fé. Tem posse? Prova para mim. Provou para mim? Legal, eu vou te dar o domínio. Então é um instituto que permite, que inclusive é o uso capião utilizado pelos herdeiros, né? O herdeiro, quando está no imóvel, ele muitas vezes, se vem os pais a falecer, os outros herdeiros querem que ele saia, para que aquele imóvel seja vendido e partilhado. Muitas vezes esse herdeiro não tem para onde ir. E aí o que ele faz? Ele faz o uso capião. E é possível isso porque se ele usar o uso capião correto, o extraordinário, independentemente de boa-fé. Ou seja, ele consegue, com a posse que ele tem, mesmo que seja uma posse somada com a posse dos pais, ele consegue transformar em domínio e ter a propriedade sozinho. É verdadeiro, é passível sim esse direito, é possível. Isso pode acontecer, principalmente quando a sentença ela é uma sentença de qualidade. Nós temos muitos juízes que erram muito no Brasil, juízes mal preparados, é uma realidade, que fazem confusão posse e propriedade. E aí, quando, infelizmente, você, numa sentença dessa, existe essa confusão, cabe o recurso, né, para uma reforma. Mas acontece sim. O estudo dessa posse justa, né, posse justa, posse de boa-fé, aparece sim também lá no artigo 1201, que é o artigo que trata desse assunto. Nós temos conceitos importantes sobre a posse, que é a posse justa, violenta, clandestina e precária. O artigo 1200 que classifica essas posses, né? Esses conceitos de posse. A posse injusta é aquela posse que você, de forma injusta, como o próprio nome diz, você adentra, né? Como assim, professor Júlio? A posse injusta é aquela posse que você, de certa forma, você adquiriu, mas de forma totalmente injusta. Por isso leva esse nome que traz até o conceito. A posse violenta é aquela posse que você invade, talvez utilizando até armas, não é isso? Sai daqui senão eu vou te matar, é uma posse violenta, ela atrapalha o uso capião. E a posse precária é aquela posse que você assume de forma clandestina, né? Você tem uma posse prejudicada, nós vamos aprofundar esse assunto também. A classificação é dada no 1200 do Código Civil. Nós temos também vários estudos em relação à posse. Os estudos são chamados de efeitos. Entre esses efeitos, nós temos o artigo 1210. E olha o que esclarece o artigo 1210 para nós, hein? O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no seu esbulho ou segurado em relação à sua violência iminente. Ou se tiver justo receio de ser molestado. Quem lê o artigo 1210 fala, meu Deus do céu, li, não entendi nada, vamos classificar?